E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo espetacular, porque eu estou recebendo uma visita ilustre, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Lourdes Mendes, empresária, empreendedora, eu estou, assim, muito honrada com a sua presença. Vejo esse bate-papo como uma oportunidade, não só para mim, de adquirir conhecimento, mas para todo mundo que está aí nos assistindo. Então, seja bem-vindo ao Elg Você. Elga, obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar aqui, poder contar um pouquinho da minha história e, se possível, servir de exemplo para a juventude de hoje em dia que tanto anseia por conhecimentos e, vamos dizer assim, referências. Ah, já adorei o início, porque o exemplo constrói, né, Lourdes? Sim. Eu sou muito apegada a isso. Eu acredito, assim, que quando a gente se espelha em pessoas que fazem acontecer, que transformam a sua vida, que tem determinação, disciplina, é algo que realmente dá um impacto para a gente ter essa virada de chave, né? Sim, isso é muito importante, né? Ainda mais nos dias de hoje, que a gente vive nesse mundo de mídias sociais, onde nós somos bombardeados muitas vezes, né? Com pessoas midiáticas, né? E que de repente não mostram a realidade. Então é muito importante a gente ter pilares que são essenciais para um crescimento e principalmente se espelhar em pessoas que realmente constroem e fazem acontecer. Com certeza. Lourdes, você tem uma trajetória que tenho certeza, assim, que são várias histórias que nos acrescentam muito saber delas. Quando que te despertou ou que você se viu como uma pessoa empreendedora, quando você viu que você queria algo diferente para a sua vida? Elga, assim, o empreendedorismo, ele, algumas pessoas dizem que pode ser construído, né? Mas, principalmente, isso tem que estar dentro da gente, tem que estar dentro das pessoas, né? A pessoa realmente tem que querer aquilo e, principalmente, amar o que ela quer conquistar e, principalmente, mais ainda, desejar aquilo com toda a força do coração. Por quê? Desejo ardente, assim? Sim, por quê? Porque para ela conquistar o que ela quer, seja o sucesso financeiro, profissional, amoroso ou qualquer outra coisa, né? Ela precisa realmente querer com vontade, e ela precisa virar a chave da vida dela. E ela vai ter que entender que pelo caminho ela vai ter que abrir mão de muitas coisas para chegar naquele ponto que ela quer. É doloroso o caminho? Muito doloroso, muito. A gente não pode mentir, né? Não. É verdade que eu acho que é o ônus e o bônus. Tem muita coisa boa, tem coisas que você realmente precisa estar disposto a abdicar da sua vida. Elga, na verdade, assim, você vai... Na verdade, é muito mais dor Eu adorei. do que prazer, né? Sim. O prazer você vai conquistar lá na frente, mas até chegar lá você vai passar por muitos momentos de dor. A minha história não foi diferente. Eu comecei a empreender com 14 anos de idade, né? Eu tive a minha virada de chave no momento que eu decidi na minha vida. Eu falei assim, não, eu quero ser uma pessoa que tenha conquistado o sucesso lá na frente, né? Eu quero mudar a minha vida, eu quero viajar, eu quero conhecer coisas, né? E isso começou com 14 anos de idade. Então é cedo. Na realidade, olhando, não no mundo atual agora, mas olhando nas gerações passadas, você teve esse despertar bem cedo. Eu comecei a trabalhar bem antes, digamos assim que desde 9 anos de idade eu já vendia suquinho na rua, que chamam de sacolé hoje em dia, já vendi jornal, já fui engraxate, eu já fui atendente de padaria, de sorveteria, N coisas. Mas com 14 anos especificamente, eu estava num emprego com carteira assinada, num lugar que me propiciava ter conhecimentos e eu vislumbrei ali que eu poderia... Olha que legal. Que eu poderia crescer, me especializar naquilo e crescer na minha vida, tá? E a minha história é muito engraçada porque eu me recordo que uma segunda-feira de muitos anos atrás, existia um programa chamado Tela Quente né? Opa, eu sei! E eu cheguei cansado do trabalho e eu comecei a assistir um filme chamado Sonhos de Verão. E era a história de um casal que foi passar as férias na Grécia, né? E ali na época eu fiquei vislumbrado com aquelas paisagens da Grécia. E no final do filme, eu falei para mim mesmo, um dia eu vou conhecer esse lugar. Um dia eu vou ter condições de conhecer esse lugar, né? E aquilo virou a chave para mim. E eu comecei a trabalhar para me conquistar, para me ter condições de poder chegar naquele lugar que eu queria, né? Então dali, naquele momento, eu abri mão, você pode ter certeza até da minha adolescência, da minha juventude, Sim. porque eu comecei a estudar e a trabalhar muito para chegar ali.
Eu sou autodidata em programação de computadores e análise de sistemas. Tá explicado, tá explicado. Você foi construindo hábitos. Sim, exatamente. Mas em Cuiabá, naquela época, não existiam faculdades disso. O aprendizado era através de livros, né? Mas eu trabalhava numa empresa onde tinham computadores que eu tinha ali no meu tempo livre de acesso, eu poderia praticar o que eu lia, aquela coisa toda, né? E ali eu comecei isso, eu comecei a estudar, eu comecei a praticar, desenvolvi meu primeiro software com 17 anos de idade, né? Trabalhando muito, levava trabalho final de semana para minha casa, e eu me recordo de muitas vezes que meus amigos me convidavam para sair. Vamos tomar uma ali, vamos... Para namorar. Vamos uma baladinha. Exatamente. E viver, né? Que é natural também. E foram muitas vezes, e acredite você, eu também não saía porque eu não queria gastar meu salário, porque o meu salário era contado para comprar os livros que eu precisava para estudar, né? Eu vou fazer um parênteses que tem uma história muito curiosa. Quando eu fiz 45 anos de idade, eu estava correndo num parque, e aí de repente eu avistei um amigo meu dessa época de juventude, né? E aí a gente se encontrou, se abraçou, aquela coisa toda. E aí ele virou pra mim e falou assim, pô, mas você tá muito bem, né? Hoje eu tô quase... Muito bom isso, né? Hoje eu tô quase... Isso já tem um tempo, já tem 7 anos. Não, tá ótimo. Né? E aí na época ele virou pra mim e ele falou assim, cara, eu acompanho a sua trajetória e eu fico feliz. E você sempre foi assim comercial, né? Você sempre foi focado. Eu falei, desde aquela época eu falei, e continua até hoje, né? Então não foi só esse momento. Depois disso, eu abri a minha empresa, que hoje, a minha empresa de tecnologia, hoje a minha empresa de desenvolvimento de software vai fazer agora, em 2024, já 33 anos que ela foi aberta. Né? Ela já foi aberta. E eu comecei a trilhar esse caminho aos 19 para 20 anos de idade. E hoje é uma empresa grande que atua em 6 estados do Brasil, mas que iniciou lá atrás. Lá atrás ela foi uma empresa de um homem só. Sim. Né? E depois de 2, depois de 3 e assim sucessivamente. Você, lógico, tinha um conhecimento na área de programação, né? Tinha um conhecimento, você estudava, você trabalhou com isso e despertou essa curiosidade nesse segmento para você, construiu a empresa a partir disso, mas, Loader, você não parou por aí, né? Você ficou esses 32 anos e logo na sequência você criou uma motivação para empreender em outros segmentos. Foi assim? Sim, porque... a pessoa que ela é empreendedora, ela necessariamente ela precisa ser uma pessoa inquieta. Ela nunca tem que estar, ela não pode estar satisfeita com tudo aquilo que ela tem ou com o que ela conquistou. Tinha alguma coisa dentro de você que falava, nossa, eu preciso trilhar novos caminhos, me motivar de alguma outra forma, de outros tipos de conhecimento? Na verdade, eu vou te falar o seguinte, eu me sentia já monótono. Sério? Entendi. Queria dar uma sacudida. A minha empresa de tecnologia, ela cresceu. Sim, você falou 32 anos? Vai fazer 33. 33 anos. Exatamente. Ela, né, hoje... 6 estados. Exatamente. Hoje ela tem gerente para X, gerente para Y. E eu, na época, eu sempre dizia que agora é rei, né? Que eu tinha me tornado a rainha da Inglaterra na empresa, né? Que eu via todo mundo trabalhando e eu, né? E aí, numa viagem de lazer, eu acabei conhecendo uma marca americana de calçados, né? Que eu me apaixonei no primeiro momento e decidi, falei, eu tenho até uma frase na época que eu disse, que ficou assim, eu vou vender esse trem no Brasil, né? Como um bom mineiro, como você me falou. Filho de mineiro, né? E aí, na verdade, realmente eu me tirei da zona de conforto mais uma vez, né? Porque eu era da área de serviços, eu tinha já muito tempo de experiência, muito tempo de dedicação, conhecimento, expertise que eu me dediquei àquilo. E uma vantagem que a experiência traz pra gente, que aqueles problemas iniciais lá na frente, eles passam a ser tão corriqueiros e tão pequenos. Sim. Né? E de repente eu fui para uma área de varejo, que era uma área que eu não conhecia, e que me forçou o quê? Depois de muitos anos, a estudar novamente. Olha só. Né? Porque, obviamente, quando eu abri este novo negócio, eu também passei por uma curva de aprendizado terrível. E eu cometi erros também. E erros são importantes para você crescer. Com certeza. Né? Então, fui cometendo erros, fui aprendendo, fui corrigindo. E hoje,
Nós já estamos também presentes aí em 6 estados, né? Já são 8 lojas, e virão muito mais outras por aí. Mas realmente o que me motivou isso foi a necessidade de procurar, de dar uma mexida na minha vida e sair daquela passividade que eu estava. E vamos dar aquela paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta para esse bate-papo sensacional com o empresário Loder Mendes. Né? Eu falei sobre tudo isso, falei da sua empresa, fiz questão de que você falasse dessa nova, tipo assim, essa nova fase, né, que é com a Skechers, que é a sua paixão, diríamos assim agora. Mas todo mundo, às vezes, assim, olha para uma pessoa como você e fala, nossa, o Loder, ele é um Einstein, ele é uma pessoa diferenciada, ele tem um QI muito elevado, ele tem um conhecimento, lógico que todo mundo pode buscar esse conhecimento, mas às vezes a pessoa ela se escora nisso para achar que ela não pode. Então, o que eu quero saber, você acredita que todo mundo pode, claro se quer de verdade? Claro que sim. E qual é o caminho para você dar o primeiro passo? A primeira coisa é você acordar todos os dias de manhã e dizer para você mesmo, eu posso e eu quero, e eu vou conseguir. Todo mundo pode. Todo mundo tem conhecimento. O que falta, o que a pessoa precisa doutrinar, o que a pessoa precisa colocar na cabeça dela, e isso falta muitas vezes até para os mais jovens hoje em dia, é que existe um processo para você chegar lá. As coisas você não consegue as coisas de imediato, tudo precisa ser construído, você precisa passar pelo processo, você precisa sofrer, você precisa abrir um negócio, você precisa dever, você precisa comprar errado, você precisa vender errado, você entendeu? Entendi. E isto, acredite você, não acontece só com os mais jovens, até comigo que já tinha mais de 30 anos de experiência como empresário, eu cometi erros também neste novo negócio, que obviamente foram importantes para mim aprender. Mas o mais importante, Elga, o mais importante é que a pessoa precisa ter determinação e disciplina. Sim. E ela precisa estar ciente que ela vai ter que abrir mão de alguma coisa prazerosa para chegar e ter o conforto, para ter o prazer lá na frente, o prazer real, vamos dizer assim. O grande mal que as pessoas têm hoje em dia é que as pessoas querem atingir o sucesso sem trabalhar. E essa conta não chega, essa conta não vem. E é uma grande maioria que acredita nisso. Uma grande maioria. Principalmente hoje, com o advento das mídias sociais. As pessoas se esforçam muito para aparecer, para dizer que tem. Sim. E muitas vezes não tem. Com certeza. E muitas vezes não tem, né? E a gente vê inúmeros casos desses dia após dia. Tá? Então o que as pessoas precisam entender é o seguinte, eu vou ter que abrir mão da balada, eu vou ter que abrir mão dos finais de semana com os amigos, eu vou ter que abrir mão de ir na casa sertaneja da moda no final de semana, Sim. ou de tomar aquele drink famoso. Não existe sucesso sem sacrifício, não existe sucesso sem dor. Tá? O que vem muito rápido, acaba rápido, o que vem fácil, termina fácil. Essa é a regra muito antiga e que continua valendo para os dias de hoje. Nossa, maravilha. Eu compreendi. Eu sou uma pessoa que tudo isso que você me falou, eu entendo, já que realmente esse é o caminho. Mas sabe onde eu acho, Loder, que as pessoas, assim, elas param, é que elas... Como dar o primeiro passo? Você entende? Uhum. Às vezes todo mundo hoje em dia fala muito de propósito. Nossa, você precisa buscar o seu propósito, porque a partir do momento que você acha o seu propósito, tudo fica mais fácil, você vai trilhar um caminho mais fácil, você vai buscar o que você realmente quer e vai se apaixonar. E segunda não vai ser mais segunda e sábado é a mesma coisa. Mas eu acredito que para você encontrar é um exercício. Sim. Qual é o primeiro passo que você poderia aí nos passar aí com todo esse seu conhecimento? Bom, eu costumo dizer, Elga, que não existe bola de cristal. O que você falou é de extrema importância, porque assim, é comum nós vermos hoje uma pessoa iniciar o empreendimento e fechar com 1 ano, 2 anos de empresa. É o que mais acontece. É o que mais acontece. Sim. E muitas vezes isso acontece porque a pessoa olha para cá quando vai abrir um negócio. Para você abrir qualquer coisa, seja negócio, empreendimento da vida, você tem que olhar para cá.
e não para cá. Perfeito, super entendi. Você está me entendendo? Sim. Esta é a grande falha. E realmente você precisa entender o que você tem aptidão para fazer, o que te atrai, o que você faz com paixão. Porque tudo que você faz com paixão, você ultrapassa as dificuldades. Você falou duas coisas muito importantes. A paixão, ela tem que estar lá. Tem que estar. Mas a decisão tem que ser tem racional. Que vir daqui. Tem que ser racional. Perfeito. Tem que ser racional. É comum, é muito comum hoje em dia nós vermos o seguinte, muitas vezes, eu vou pegar um exemplo hipotético aqui, uma pessoa gosta de uma roupa de um tipo, ela se veste de um tipo, e de repente ela fala, cara, eu vou abrir uma loja porque ela se identifica, ela coloca aquela paixão naquilo que ela se veste. Mas ela nunca para imaginar que aquele é o estilo dela. Será que esse estilo... Isso é vendável? Exatamente. Entendi. Será que eu vou ser vendável? Sim. Será que todos têm o meu estilo? Será que as pessoas gostam daquilo que eu estou vestindo? E aí é a hora que ela abre e depois de um ano ela vai entender que nem todo mundo gosta daquele estilo que ela está vestindo. Você tá me entendendo? Então é aí a hora que eu falo para você que não pode olhar para cá, né? E tem muitos cases, acredite... Foi uma super lição, viu, Loder? Uma super lição. Exatamente isso, você entendeu? Então é por isso que eu digo sempre, a pessoa tem que olhar para cá. E acima de tudo fazer um planejamento e entender se ela tem aptidão para seguir com aquilo. Porque nem sempre, Olga, a pessoa tem o dom de empreender. Verdade. Eu ouvi uma informação, não sei se isso procede, talvez você consiga até esclarecer isso, que só 6% da população tem esse tino para empreendedorismo. Eu não sei basicamente a porcentagem. A porcentagem, que né? é muito pouco. Exatamente. Todo mundo quer, mas muito pouco tem essa aptidão. Sim. O que eu vislumbro é que realmente são muito poucas pessoas, porque o que eu costumo dizer é o seguinte, existem pessoas que nasceram para serem excelentes colaboradores, excelentes funcionários. Sim. Né? Existem pessoas que nasceram para serem excelentes gerentes, excelentes executivos, mas de repente não nasceu para ter o seu negócio próprio, entendeu? Então muitas vezes a pessoa também pode empreender, ele pode ser o detentor da ideia, mas ele de repente não tem o dom para executar aquilo, então ele tem que ter a experiência, a sabedoria, de repente para contratar uma pessoa que tenha a sabedoria para executar aquilo. Ou um sócio, né? Fazer parcerias, Exatamente. Né? Mas aí se esbarra muitas vezes no ego pessoal, da pessoa querer dizer o seguinte, não, foi eu que cresci, foi eu que inventei. E aí acontecem... Tem que trabalhar o emocional também, né, Tem que trabalhar o emocional, porque muitas vezes você abrir mão do seu ego pessoal é muito difícil para muitas pessoas. Falando né? em trabalhar emocional, eu não quero perder esse gancho, porque eu, acompanhando a sua trajetória, lógico, fui olhar suas redes sociais, fui pesquisar, fazer a minha lição de casa em relação ao Loder Mendes, né? E eu vi que você cuida muito bem de todos os pilares, né? Da sua rotina com a sua saúde, com a sua atividade física. Você acha que tudo isso, você estar bem com você e você ter atenção com a sua saúde, com a sua imagem, faz parte do processo? Sim, porque isso está ligado à disciplina. Eu sou uma pessoa que eu acordo 5h30 da manhã todos os dias, eu levo a minha filha caçula na escola, logo em seguida eu vou para a academia, eu fico lá 1h, 1h30, por quê? Porque o meu corpo precisa estar bem para me enfrentar todas as dificuldades que vêm durante o dia. Que não são poucas. Não são poucas. O ditado mente sã, corpo são, ele é verdadeiro. Sim. Né? Então eu já começo de manhã endorfinando, colocando uma adrenalina. Às 10 horas eu inicio a minha vida profissional e ali eu toco até 18, 19 horas. Né? E ali eu tenho vamos dizer assim, uma aplicação diária de horários, de pessoas que eu preciso atender. Né? E à noite também não abro mão do meu lazer. Mas, acima de tudo, qualquer coisa que você vai enfrentar na sua vida, que você vai empreender, que você vai iniciar, você precisa ter uma disciplina sua também. Você precisa ter o seu tempo também para se dedicar. Porque se você não estiver bem com você mesmo, como é que você vai transmitir para as outras pessoas para que elas estejam bem também? Com certeza. Então, qualquer pessoa que está numa postura de empreendedorismo, de gestão, de chefia, de execução, de executivo, ela precisa estar bem. Porque ela precisa passar uma imagem de estar forte. Ela tem que ser o Napoleão da empresa. Né? Napoleão, uma estratégia de guerra dele era sempre matar o general do exército inimigo.
Então você tem que levantar todos os dias pela manhã dizendo o seguinte... Essa história do Napoleão, eu já vi, eu não sabia. Todos os dias de manhã você precisa levantar e falar assim, eu vou matar, eu vou arrancar a cabeça do general do inimigo. Adorei. E é isso que tem que ser. Eu aplico disciplina em toda a minha vida, porque tudo que eu me proponho a fazer, eu quero fazer bem feito. Então, se eu vou para a academia, eu me entrego. Se eu adoro cozinhar, se eu vou para a cozinha, eu quero fazer bem feito. Né? Tudo você faz com excelência. Tudo com excelência. Muitas vezes não consigo, porque eu sou ser humano. É lógico. Né? Mas isso tem que estar dentro da sua vontade. Então, e isso te contamina, né? Eu acho que quando você começa a exercitar isso, a praticar isso na sua vida, você vai, em vários segmentos da sua vida, você vai aplicando meio que instantaneamente. Vira um hábito, a excelência. Ele precisa ser um hábito. Sim. Né? Isso precisa ser exercitado, isso precisa ser procurado. Porque se você não... eu costumo dizer o seguinte, nós nunca vamos conseguir atingir o ápice, o 100%. Mas se você conseguir trabalhar para atingir o 80%, você já fez a sua parte. Maravilha. E vamos dar mais uma paradinha bem rapidinho, o tempinho da água, e a gente já volta. Voltamos para o último bloco deste super bate-papo espetacular. Lourdes, olha, eu vejo que você detém muito conhecimento. Você sempre foi assim? Buscou conhecimento? Sempre entendeu que a sua liberdade financeira, se você iria conseguir atingir o seu sonho, você sempre olhou para o futuro, né? Então você sempre sonhou muito. Seria a partir do conhecimento? O conhecimento ele é a base de tudo. Sim, hoje mais ainda, né? Hoje mais ainda. Ele está ainda. Disponível, muito disponível, na realidade, se você quer, você tem por onde trilhar. Eu já perdi a conta de quantos livros eu já li. Olha. Tá? E sobre assuntos variados, e história, religião, empreendedorismo, histórias de sucesso, tá? Mas eu confesso a você que eu nunca perdi tempo lendo, fazendo uma leitura que não me agregasse nada, tá? Eu aprendi uma lição aos 13 anos de idade de um primo o qual eu trabalhei para ele, tá? Eu trabalhava como atendente de balcão da lanchonete dele e eu começava a trabalhar às 5 horas da manhã e eu ia lavar o banheiro dessa lanchonete. E eu trabalhava até às 7, depois ia para a escola, trabalhava estudava até às 11, saía em casa, almoçava e voltava e trabalhava até às 18 horas. E eu me recordo uma vez que eu disse para ele, falei assim, hoje eu estou cansado, eu vou para casa dormir. Ele falou, e ele me deu uma bronca, e ele falou assim, você não vai dormir coisa nenhuma, vá ler um livro, vá assistir um filme, porque dormir é perda de tempo, enquanto você dorme, você não aprende nada. Então vamos dizer que essa foi uma liçãozinha que eu aprendi aos 13 anos de idade, que eu aplico até hoje. Olha, isso mexeu com você, né? E foi maravilhoso, porque lá a leitura é algo eu não sei se mexeu pro lado positivo, né? Sim, mexeu pro lado positivo. Se eu for levar isso pra terapia, vão dizer que é trauma. É verdade. Mas que bom que você... Então, o hábito da leitura foi algo importante para você. Sim, mas não só leitura, filmes também. Da mesma forma como eu fui autodidata, eu também sou autodidata, por exemplo, inglês e espanhol, que eu aprendi assistindo filmes. Sério? Entendeu? Então, acredite, essa questão que esse meu primo me falou, e acredite, eu não gostava dele. Você entendeu? Eu achava que ele me explorava, que eu trabalhava demais, aquela coisa toda. Mas até nos piores momentos, você precisa tirar as coisas boas. Com certeza. Né? Com certeza. Mesmo nos piores momentos, você pode acordar de manhã endividado, devendo cheque especial, devendo o banco, o cobrador na porta. Mas isso é um nível de evolução que você atingiu, muita gente já está nesse estágio, mas esse é o caminho, eu também concordo com isso, que você, mesmo nas situações de adversidade, você precisa estar aberto a ver o que tem de lição ali, o que tem de importante, o que tem de oportunidade. Sim. Mas você precisa estar muito bem, né? Vamos dizer assim, que quando você está no olho do furacão, você não consegue ter essa visão, né? Eu tenho uma característica hoje que, às vezes, quando as pessoas próximas a mim
vem me contar um problema, às vezes eu tenho algumas crises de riso, você entendeu? Mas é porque às vezes vem me trazer um problema desse tamanho e eu começo a rir porque às vezes a solução está na cara da pessoa e ela não enxerga, né? Sim. E eu sempre falo para as pessoas que estão próximas a mim que talvez a única coisa boa que a idade traga pra gente é a maturidade e a sabedoria. Ai, com né? certeza. Porque, mas não é não, tem mais coisa boa aí. Mas é assim, a gente começa a viver uma fase realmente que você começa a rir porque você começa a entender que lá atrás você também tinha aquelas dúvidas, aqueles anseios, aqueles medos, né, das dificuldades. E muitas vezes a solução está na sua frente e você não enxerga, né? E ela depende, 99% das vezes depende apenas de uma coisa, de uma atitude sua. Esse equilíbrio emocional, diríamos assim, a questão emocional, ela mexe muito com a gente, né? Então, às vezes, esse estar cego em determinadas situações tem muito a ver com o seu emocional. Sim. Você trabalha muito esse seu lado? Eu trabalho sim, eu mesmo com todos esses tempos, esses anos de experiência, eu faço terapia ainda. Olha que legal. Eu diria que a terapia tem que ser feita por Sim. todos e já parei várias vezes, já retomei, agora tem um ano que eu retomei, né? Mas assim, você precisa e obviamente algumas pessoas, nem todas as pessoas têm acesso para fazer a terapia. Mas você pode procurar o equilíbrio emocional em vários momentos. Naquele momento que você vai dormir, você dá uma relaxada, você fecha os seus olhos, faz uma meditação, faz uma oração. Você pode procurar o equilíbrio emocional dentro da sua religiosidade, dentro do seu credo. Perfeito. Você entendeu? Mas o mais importante de tudo, Elga, é que mesmo naquele dia mais nublado, mesmo naquele dia mais chuvoso, para um pouquinho e respira, que você vai encontrar a solução. Às vezes você precisa sair um pouquinho para você voltar com aquela solução nas mãos. E isso não tem segredo nenhum. Todos nós temos essa capacidade. O problema é que hoje nós somos bombardeados em frações de segundo com N informações, né? E isso é o que Isso é uma distração? É uma distração porque é aquilo que eu falo. Eu venho de uma época, por exemplo, que eu venho da máquina de escrever. Olha que legal. Então, eu vou te falar as etapas da minha vida. As coisas chegavam num primeiro momento através de ofício, num segundo momento através de um e-mail, no terceiro momento através do Messenger, né? Quem não conhece não se lembra do Messenger, né? Depois veio o Skype. Há 13 ou 14 anos atrás começou essa febre do WhatsApp. E hoje as informações, sejam boas ou ruins, chegam para você em frações de segundo. Sim. Então, se você não criar uma disciplina para lidar com isso, você fica doente. Eu, por exemplo, hoje eu tenho uma técnica. Todas as mensagens, todas as notificações do meu celular, elas são silenciadas. Olha E-mail, WhatsApp, mídias sociais, porque isso cria uma distração, você fica com sua cabeça tão acelerada que é inevitável que em algum momento da sua vida você vai ficar doente. Principalmente porque nós vivemos agora num momento, o mundo vive num momento que a imagem é mais importante que tudo. Verdade. Tá? Então o que nós temos, o que mais se tem hoje, são pessoas hoje que perdem grande parte da sua vida olhando mídia social o tempo inteiro e olhando ali a menina bonita, olhando o rapaz bonito, olhando conteúdos que são pré-fabricados, são pré-feitos para chamar a tua atenção. E a maioria das pessoas acha que aquilo que ela olha é verdade. Com certeza. E ela deseja aquela vida. E ela não consegue ter aquela vida. Aí vem a frustração. Vem a frustração, vem a depressão, vem depois perder as pessoas que estão próximas. Porque eu sempre falo o seguinte, as pessoas hoje não vivem mais o momento. A pessoa quer viver a foto, ela quer tirar foto da comida, ela quer tirar foto do vinho, mas ela se esquece que o mais importante é a pessoa que está do seu lado. Com toda certeza.
né? Então, isso precisa ser trabalhado hoje em dia. Eu vi uma foto falando sobre isso numa virada de ano, na realidade eu não sei onde foi, mas que no momento da virada só se via celulares levantados. Eu acho que eu vi Você viu essa foto? Eu acho que eu vi essa foto. Eu falei, meu senhor, realmente assim as pessoas não se abraçam mais, não desejam mais um feliz ano novo, né, um ótimo 2024, mas estão filmando ali. Eu vou mais perto, se você for num show hoje, você pode observar, não sei se você já fez isso, mas faça esse exercício, que você vê que as pessoas filmam um show, logo em seguida posta, coloca. São poucas pessoas que param para apreciar o show, para olhar a letra, para entender a letra, para curtir. Não tem mais aquilo que nós tínhamos nos anos anteriores. Nós vivemos agora o momento da imagem. E as pessoas estão perdendo a essência maior, que é você curtir a pessoa, curtir o momento, curtir a tua vida, entendeu? Essa parte da imagem seria positivo se a pessoa realmente se inspirasse, né? Fosse algo que inspirasse ela a querer e também para construir aquilo para ela. Sim. Só que, na realidade, as pessoas querem o caminho mais fácil sempre, né? Como você havia falado antes, as pessoas não estão dispostas a pagar o preço. Exatamente. Se nós olharmos para trás, um pouco para trás, como é que nós tínhamos acesso a essa questão das imagens? Através de revistas. Sim. Né? Sim. Então, algo um pouco, né, distante. Exatamente. Então, nós tínhamos o hábito ali, existiam as revistas semanais, outras mensais, né? Então, você pegava ali aquela revista, você via lá a foto numa ilha paradisíaca, né? Tudo tão distante também, tão né? Tão distante, sim. né? E aí sim, eu acho que você poderia criar um ímpeto e falar, não, eu quero ter isso, né? Mas hoje a gente não tem mais esse distanciamento, hoje é instantâneo, né? Você abre ali o Instagram, por exemplo, você é bombardeado o tempo inteiro com pessoas que estão gerando conteúdo e aquilo gera um desejo. E a pessoa começa a se perguntar o porquê que eu não tenho aquilo. Né? O porquê. E aí ele começa a fabricar aquela vida. Elga, você vai ficar surpresa com a quantidade de pessoas que não tem uma vida própria hoje em dia, que ela vive para tirar foto e postar. É uma vida fabricada mesmo. É uma vida fabricada, é um teatro aquilo. Bem isso. É fabricado. A pessoa está toda ferrada, está com depressão, está com N problemas, entendeu? Não conversa com os filhos, você entendeu? Não conversa com a esposa, não conversa com o marido, sei lá. Mas você olha, o Instagram está perfeito. Você entendeu? A mídia social está perfeita, mas por dentro está podre. É verdade. Não? As pessoas precisam ter esse start aí, né? De verdade, de entender que existe muita coisa fabricada e que não deixar isso aí interferir diretamente. E isso, volta naquele assunto que você me provocou, distrações. Distrações. Né? O tempo que eu poderia estar utilizando para conquistar o meu sonho, trabalhando para conquistar o meu sonho, eu estou perdendo com distrações. Sejam em mídias sociais, seja assistindo algum programa inútil. Isso. Você está me entendendo? Que não agrega. Então, isso entra na questão da distração. E aí eu volto no meu ensinamento do meu primo lá de trás. Em vez de eu ficar perdendo tempo com isso, o que eu posso fazer para agregar valor à minha vida? Eu acho que eu perguntei para você do primeiro passo. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Eu acho que esse é um bom primeiro passo, Mulder. O que eu vou fazer para agregar valor à minha vida? O que eu vou fazer para melhorar de vida? O que eu preciso fazer? Onde eu quero chegar? Onde eu quero estar? O que eu preciso fazer para chegar lá? O que eu vou fazer para chegar lá? Isso são perguntas que você precisa estar na sua cabeça diariamente. Eu tenho uma coisa comigo, Elga, que eu planejo tudo com 10 anos para frente. Você consegue 10 anos? Consigo. Toda a minha vida. Hoje, se você me perguntar como você quer estar daqui 10 anos? Você sabe. Eu sei. Eu tenho uma meta. Como eu quero estar quando eu cheguei lá. Como eu quero estar para chegar lá. Sim. Né? É claro que isso pode haver alterações, mas precisam haver alterações para melhor. Eu, por exemplo, é claro que eu venho de uma outra geração, eu sempre falava o seguinte, olha, eu vou parar de trabalhar com 50 anos de idade. Olha só! Eu cheguei nos 50, num novo negócio,
né? Uma filha na faculdade, a outra filha ainda terminando o ensino fundamental. Então, ou seja, não dá, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso... Tem muita coisa ainda. Mas, por exemplo, a minha filha mais velha, de 18 anos, já trabalha comigo. Olha, que importante isso. É. Eu acho muito importante. E eu já disse pra ela, você tem 6 anos pra você curtir a sua vida, que daqui 6 anos, o seu pai vai puxar o freio e você vai assumir parte dos negócios. Olha Você só! entendeu? Mas ela é uma pessoa maravilhosa e ela já comprou a ideia, né? Já tá aí 1 ano trabalhando comigo, tá se desenvolvendo super bem. E olha, ter a sorte de ter alguém que tem esse conhecimento e que quer conduzir ela aí a ter essas provocações, né? Faz essas provocações para ela mesma tomar as decisões próprias, é muito importante, é um presente de Deus, né? Sim. Tem alguém para te conduzir. Sim, porque eu entendo que este é o maior presente que eu posso dar para ela. Sim. Né? Os meus pais, eu sou de uma família muito humilde, mas onde meu pai e minha mãe me ensinaram muitos valores, né? E você pode ter certeza que esses valores não foram através de bens materiais ou dinheiro, você entendeu? Estão relacionados a caráter, vontade, respeito, ética, né? Então isso é o principal que hoje um pai e uma mãe tem que passar para os filhos, porque é isso que vai perdurar para a vida toda dele. Olha que maravilha. Loader, nós conversamos assim sobre coisas... Demos uma pincelada, né? Não nos aprofundamos. É muito assunto, né? É muito assunto, inclusive eu quero ter a oportunidade da gente aprofundar em vários deles na sequência. Mas eu fiquei curiosa em algo sobre tudo que você me falou. Coragem. Sempre teve coragem. Sim. Foi algo muito importante para você? É outro pilar do empreendedorismo. Sim. Você falou de vários, eu falei assim... Eu vou perguntar sobre a coragem. Teve momentos assim que você precisou ter muita, né? Teve momentos de coragem, teve muitas vezes que eu pensei em desistir, teve muitas vezes que eu pensei em recuar. Você pensou em desistir? Muitas vezes, não foi só uma vez não. Não, eu saí de um emprego sólido, eu saí de um emprego onde eu tinha um bom salário, com direito a 13º, férias todo ano. Teve uma transição de carreira? Não, isso quando eu comecei, a minha empresa. Entendi. Sim. Na época, os meus colegas, meus amigos, me chamaram de louco. Falou assim, cara, você é louco, né? Porque Todo mundo buscando estabilidade. Como eu me desenvolvi muito cedo, aos 19, 20 anos de idade, eu consegui uma certa estabilidade. Por quê? Porque eu já detinha uma profissão, um conhecimento que na época poucas pessoas tinham. Sim. E, obviamente, eu era importante para a empresa que eu trabalhava, né? Mas... em 2 momentos eu fui convidado por outras empresas para desenvolver algo para eles onde eu ganhei uma grana legal. E eu falei assim, cara, por que eu vou ficar preso aqui trabalhando, sendo que eu posso cobrar isso muitas vezes de outras empresas, entendeu? E aí eu tomei coragem e pedi minha demissão. Na época me chamaram de louco, enfim. E acredite você, pouco tempo depois eu comecei a achar que realmente eu era louco. Né? Entendi. Porque eu fechei aqueles 2 contratos e depois eu demorei acho que 8 ou 9 meses para fechar o próximo contrato. E o dinheiro da rescisão acabou, Sim. né? As contas chegaram, cobrador na porta, aquela coisa toda. Só que eu fui insistindo, isso passou-se, não me recordo aqui agora quanto tempo, mas acredito eu que depois de uns 3 ou 4 anos, eu me recordo que eu fiz uma primeira viagem de férias, onde foi um amigo meu que era gerente de banco na época. Sim. E ele estava lá com um carro novo, 30 dias de férias, né? E eu comecei a me questionar. Eu falei, cara, olha só, né? Tranquilidade. Eu tô me ferrando, acordando às 5 da manhã, um monte de coisa, cobrador na minha porta, não tô conseguindo fechar as contas. Com muita luta eu consegui juntar uma grana para essas férias, né? Será que eu não deveria investir meu tempo e meu conhecimento num concurso e ter uma tranquilidade, né? E acredite você, eu voltei a trabalhar como funcionário. Olha, Loader, eu não imaginaria que você teve esse retorno. Eu tive. Sabe quanto tempo durou? Quanto? 30 dias. Eu falei, isso não é para mim. Eu vou ficar trabalhando para o sonho de outra pessoa? Exatamente isso. E aí você sabe o que aconteceu? Eu voltei com mais força ainda. Que maravilha. Eu falei, eu estava fazendo da forma errada. Para mim conquistar o que eu quero, eu preciso trabalhar dobrado. Sensacional. E foi o que aconteceu.
né? E foi o que aconteceu. Então você tem que ter coragem, sim, porque lembra que você comentou do ônus e do bônus? Sim. O ônus é muito maior. Com certeza, foi o que você falou. O ônus é muito maior. E você disse uma frase agora que ela é verdadeira. Você tem que escolher entre se enriquecer ou enriquecer outra pessoa. Perfeito. Lourdes Mendes, que bate-papo sensacional, enriquecedor, cheio de ensinamentos. Eu tenho 1000 perguntas ainda para você, então, vamos viu? fazer outras vezes, Eu quero já te convidar a retornar ao nosso programa, nós darmos sequência a esse bate-papo. Quero que você me fale um pouquinho sobre como é que você entrou nesse segmento em relação, sabe o que me chamou a atenção? Você desenvolveu soluções para cartório. Sim. Eu quero saber por que você entendeu que era um ótimo segmento, porque 33 anos já com a empresa e várias outras coisas que me chamaram a atenção. Então, você aceita o convite? Claro que sim. Já está aceita já agora. Eu te agradeço o convite, essa oportunidade de falar um pouco sobre a minha história, né? E é uma coisa que hoje eu faço com imenso prazer, porque realmente quando a gente olha para trás, foram muito bom, foram tantas coisas que hoje, acredite você, e muitas vezes dá vontade de rir. Mas tem mais ainda. Eu acredito que com toda essa sua dedicação em adquirir conhecimento, em impactar a vida de outras pessoas, passar esse conhecimento para a frente, faz mais sentido, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje eu sou muito questionado, sou muito procurado, pessoas perguntando a minha história. E acredite, não só em programas como o teu, né? Existem lugares que eu frequento que muitas vezes meus amigos falam, poxa, conta a sua história para meus colaboradores, conta a história para meus funcionários, você entendeu? Porque o mundo hoje ele clama por bons exemplos e acima de tudo exemplos verdadeiros. Sim. Exemplos, e não exemplos com frases prontas, palavras prontas, com textos pré-programados ou com produções pré-programadas. O mundo precisa de bons exemplos. Perfeito. Né? Então é esse rumo que eu procuro trilhar a minha vida. Maravilha, Lourdes Mendes, foi assim, Obrigado, um tempo de muita qualidade que a gente teve aqui. Foi ótimo, foi de bom. verdade, eu adorei esse bate-papo, me acrescentou muito. Já te fiz o convite para você retornar ao nosso programa, então já está aceito. Então todo mundo que está em casa, então fiquem ligados, viu, que ele vai voltar ao nosso programa. Então até a próxima. Até a próxima, eu agradeço mais uma vez, de coração. Muito obrigada. Obrigado a você. E o nosso programa de hoje fica por aqui, eu também adorei. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, aproveite a oportunidade, pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube e reveja este programa que já está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.